Olá, amigos, saudações bambuzáceas. Eu me chamo Sandro Andrade, eu sou um dos responsáveis pelo ateliê Bioartefato. Com esse vídeo, nós pretendemos inaugurar o nosso quadro no canal no YouTube, na nossa página no Facebook, intitulado Papo de Bambuzeiro, que tem o objetivo de compartilhar um pouco da experiência de nossa equipe na produção de artefatos em bambu para decoração, artigos de cozinha e luminárias. Bom, um assunto recorrente nas redes sociais e nos grupos que nós participamos aborda a questão do tratamento, da cura e a colheita do bambu, visando minimizar os efeitos do ataque de pragas, bem como minimizar também as trincas e rachaduras. Esse é um tema bem amplo, que nós não pretendemos esgotar ele aqui nesse pequeno vídeo. Entretanto, vamos tentar compartilhar de forma mais clara possível a nossa experiência dentro desse tema. Bom, quando se fala do bambu, temos que compreender que o bambu ele possui várias espécies e cada espécie de bambu possui características próprias que exigem cuidados específicos para se obter bons resultados na produção da matéria-prima, bambu para a manufatura de inúmeros produtos. Então nós temos aí uma matéria-prima realmente com uma cadeia produtiva muito extensa. E nós nos dedicamos a uma parte muito pequena dessa cadeia produtiva, que é trabalhar com o bambu em seu estado in natura, em seu estado cilíndrico, né? Mas existem situações e condições de tratamento que envolvem a produção, por exemplo, de carvão, de PLC, né, de matéria-prima para bioconstrução. Então nós entendemos que a colheita, cura e o tratamento, apesar de representar uma metodologia que pode ser aplicada para todas as espécies, isso varia de acordo com a aplicação da matéria-prima na sua atividade. Então, no nosso entendimento, não existe uma receita de bolo que sirva para todas as atividades. Então, não dá para você, por exemplo, acreditar que existe só um tipo de tratamento para todo o tipo de preparação de matéria-prima para a atividade. Então, nós trabalhamos com decoração e trabalhamos com produção de luminárias e artigos de cozinha. Existem dois tipos distintos de tratamento para essas duas situações na mesma atividade dentro do ateliê, né? Então, quando nós percebemos o questionamento de muitos interessados, né, na cadeia produtiva do bambu, dentro dos grupos, qual é o melhor tratamento para o bambu? Qual é a melhor forma de se evitar rachaduras e trincas? Nós podemos afirmar que isso é muito relativo. Porque para cada situação de aplicação da matéria-prima, você pode lançar mão de um tipo diferente de tratamento. Então, nós não acreditamos mesmo que existe uma receita de bolo pronta para todo mundo, né? Então, para exemplificar a situação, se você trabalha com bioconstrução, né, você pode preparar o tratamento do bambu visando especificamente a proteção da matéria-prima para as condições que você vai empregar o bambu, que no caso é bioconstrução. Mas qual é a diferença da bioconstrução para o artesanato? Toda a diferença. Então, por exemplo, na bioconstrução você pode lançar mão de tratamentos extremamente agressivos no bambu que você não vai poder utilizar para a produção de talheres. Porque para bioconstrução há muita aplicação, por exemplo, de substâncias altamente tóxicas, como óleo queimado, soda cáustica,
né? Eu hoje até pude ler aí no grupo, no Facebook, sugestões de aplicação de naftalina. Então, são condições que não podem ser reproduzidas quando você produz talheres de cozinha para a pessoa usar na feitura de um alimento. Então, para cada circunstância que você vai aplicar a sua matéria-prima, você vai adotar um tratamento diferenciado. Então, isso é muito importante compreender para que a pessoa não venha se frustrar na sua experiência de manufatura de produtos. Bom, bem como essa questão da colheita, né, e da cura, nós compreendemos que existe já um conhecimento milenar acumulado a respeito da colheita, da cura e do tratamento do bambu, né? Mas especificamente a questão da colheita, se trata muito, eu percebo muito no debate, que existe uma corrente, né, de artesãos e empreendedores que acreditam que não existe efetivamente eficiência no conhecimento tradicional, por exemplo, em se respeitar ou se seguir, né, os ciclos lunares, né? Tem um grupo, uma corrente de artesãos que não acreditam na eficiência desse ciclo lunar de se colher o bambu na minguante e de se adotar, por exemplo, a colheita do bambu nos meses sem R. Nós vamos tratar um pouco dessa questão dos meses sem R também. Nós entendemos que essa questão, né, do conhecimento tradicional, ele é um conhecimento baseado na experimentação. É um conhecimento baseado, é um conhecimento empírico, né, pré-científico, que determinou a partir da experiência que os ciclos lunares influenciam não só o bambu, mas o manejo de todos os vegetais. Então as tradições, as culturas tradicionais, elas a partir de uma experimentação milenar, passada oralmente, de geração a geração, se comprovou que os ciclos lunares regem os estados vegetativos. E nós acreditamos nisso também, porque tivemos a oportunidade de comprovar isso inúmeras vezes, no manejo de inúmeros vegetais. Entretanto, isso depende mesmo, no meu ponto de vista, de uma experimentação e não apenas de um julgamento a priori, porque, de fato, julgamentos a priori não são capazes de se certificarem de processos aonde o conhecimento tradicional observou durante centenas, milhares de anos, né, o funcionamento das estruturas biológicas, por exemplo. Então, eu aconselho a todo aquele que não acredita, né, porque aí é uma questão do ponto de vista de quem critica, uma questão de crença, mas do ponto de vista de quem aplica, é uma questão empírica, experimental, né? Então, nós acreditamos na importância, sim, dos ciclos lunares. Por quê? Porque eles regem os estados vegetativos. Tá. Outra coisa importante é a questão dos meses sem R. Se convencionou, é uma convenção, né? Uma convenção de que os meses sem R são os melhores meses. Mas por que os meses sem R são os melhores meses para a colheita do bambu? Não é por causa do R, né? O R é uma convenção para se determinar que aqueles meses em particular são os melhores meses. É uma grata coincidência, né? Grata coincidência que, mais uma vez, faz parte da observação das culturas tradicionais, que os meses que se iniciam a partir de maio, junho, julho e agosto são os meses da estiagem. São os meses onde começa a estiagem na maioria das regiões do Brasil, tendo esse outro aspecto muito importante de ser salientado, que eu percebo pouco debate, que é a questão da regionalidade, a questão ambiental e climática, que interfere também nos processos de cura e tratamento do bambu. E que as culturas tradicionais observam muito mais do que
a visão puramente, vamos dizer assim, tecnicista, né? Então, quando se adota a perspectiva de se colher o bambu no início do inverno, né, que é o período da estiagem, por exemplo, aqui na minha região, nós temos aqui uma região muito úmida, né, que tem uma alta taxa de chuvas. Então, por exemplo, nós temos aqui 90 dias corridos de chuva no verão. Né? Outono e verão, às vezes emenda, né, com muita chuva, de 90 a 120 dias de chuva ininterruptas, né, na região serrana fluminense. Isso aumenta muito a umidade e o bambu, como todo vegetal, né, se alimenta basicamente da água da chuva, do sol, da água da chuva, dos nutrientes da terra. Com muita chuva ele engrossa, cria muita seiva, né? A massa fica, o volume de massa é muito maior do que, por exemplo, um vegetal, um bambu plantado no centro-oeste do Brasil, no Distrito Federal, em Goiás, onde a umidade relativa do ar é muito mais baixa e os níveis de chuva são menores. Então, o tratamento para o bambu plantado numa região do centro-oeste é diferente do tratamento do bambu plantado na região, por exemplo, sudeste. Por que isso? Porque o bambu, depois de cortado, como a madeira, né, ele é um material higroscópico. E essa condição higroscópica dele quer dizer o seguinte, que mesmo depois de cortado e seco, ele absorve a umidade relativa do ar e ele dilata, contrai. E esse processo de dilatação e contração faz com que ele venha a trincar e a rachar. Então, as condições para que você controle esse processo, né, de secagem, que nós chamamos de cura, depende de região para região. Também é um fator a ser observado no processo de cura e tratamento do bambu, que é pouco debatido, que eu percebo, nos meios que hoje nós temos para poder debater esse assunto. Na nossa experiência, nós tivemos oportunidade de aprender com alguns mestres bambuzeiros, e nós tivemos aí um grande mestre bambuzeiro chinês que nos iniciou dentro de algumas técnicas e metodologias para se obter o que nós acreditamos ser importante para a qualidade do bambu que vai ser aplicado na manufatura dos nossos produtos. Porque esse também é um outro detalhe importante que precisa ser levado em consideração. O tipo de tratamento que você vai adotar vai influenciar no resultado final, que é a matéria-prima acabada, para você aplicar na manufatura dos seus produtos. Então, se você vai trabalhar com bioconstrução, a bioconstrução você vai poder se utilizar de tratamentos diferentes dos tratamentos que nós, por exemplo, utilizamos para poder fabricar luminárias. Porque, por exemplo, a bioconstrução exige que você venha preservar o bambu, né? Não só da questão do ataque de insetos, de pragas, mas também de preservar a estrutura, né, ergonômica do bambu, que vai garantir resistência mecânica àquela matéria-prima para sustentar uma obra. Enquanto para a manufatura de artefatos de decoração, como luminárias, nós temos que pensar mais na questão do acabamento. Então, são duas situações distintas. Quando você trata o bambu, por exemplo, com imersão em água salgada, né, o bambu vai apodrecer o amido e apodrecer suas células e consequentemente, também manchar a sua pele. O bambu vai ficar manchado. Então, para a gente que trabalha com decoração, né, para obter um resultado, por exemplo, como esse, do bambu sem mancha,